Meus amigos, essa semana eu vi uma matéria de um jornalista do R7 dizendo que o Diniz foi o culpado pela derrota do São Paulo pelo Santos. E vou dizer que ele tá certo, mas não pelos motivos que ele falou. Vamos lá. Fala pessoal, tudo tranquilo? Lucas Nied aqui de novo, gente. E hoje vamos falar das bobagens que muita gente tem dizendo sobre a vitória do Santos por 2-0 contra o São Paulo, beleza? Esse jornalista que eu falei citou que o Diniz é culpado pela derrota do São Paulo justamente porque ele explorou os erros que ele mesmo deixou no São Paulo. Isso é um absurdo. Isso é uma bobagem sem tamanho a se falar. Ele cita ali que o Diniz soube se aproveitar dos erros que ele deixou, que ele sabia que o São Paulo tinha esses erros que ele já tinha deixado. Quais são os erros que ele cita como erros que são herança do Diniz no São Paulo? O primeiro é linha de marcação alta e o segundo é saída de bola curta. Vamos começar por aí que os dois pontos são características do trabalho do Crespo também. São características que o Crespo gosta de trabalhar, tá certo? Então não faz sentido você me dizer que na saída curta estão fazendo porque o Diniz que mandava fazer e eles estão viciados nisso até hoje, hein? Até porque o Diniz saiu faz mais de 5 meses do São Paulo, o Crespo tá aí há mais de 3. Então não faz o menor sentido a gente pensar dessa maneira. É uma bizarrice sem tamanho. É claro que com 3 meses de trabalho, um treinador não é suficiente para se consolidar a maneira de jogar. Mas também é bem suficiente para você dar certas retiradas ou corrigidas em alguns problemas, ainda mais quando você tem algumas semelhanças com o treinador anterior. Então, se a saída de bola do Diniz era ruim, mas o Crespo também gosta de sair com a bola curta, ele pode corrigir os erros de saída de bola mais facilmente, porque a saída de bola tem uma ideia semelhante e que pode ser corrigida de uma maneira mais fácil. Outra coisa, o São Paulo no jogo contra o Santos fazia perseguições individuais longuíssimas durante o campo inteiro. Um exemplo disso é o Diego Costa perseguindo o Marcos Guilherme até a área do Santos. O Diego Costa, que é zagueiro, né? E não foi uma vez só, ele perseguiu o Marcos Guilherme até depois do meio-campo várias e várias vezes. E isso acontecia com todo o time do São Paulo. O time do São Paulo perseguia os jogadores individualmente pelo campo inteiro, o tempo todo. Algo que não era uma característica marcante do trabalho de Diniz. É uma característica do trabalho do Crespo. E sim, disso sim o Fernando Diniz se aproveitou muito. E é disso que eu quero falar aqui. O Fernando Diniz é culpado pela derrota do São Paulo, pela maneira como ele leu o jogo, montou o time do Santos e fez o time jogar. Manipulou totalmente os encaixes individuais do São Paulo. Todas as perseguições individuais do São Paulo foram totalmente manipuladas pelo time do Santos. Um exemplo disso é no primeiro gol do Santos, quando o Sara chega atrasado para fazer o combate no Camacho, ele consegue fazer o lançamento para frente. O Gabriel Pirani, ele desloca, ele jogando por dentro, ele vem um pouco mais para fora pro bico da área, deslocando o Lisiero, que era o volante do São Paulo, do centro pro lado, fazendo com que o Marinho tenha espaço para infiltrar e receber o passe do Jean Mota. É uma manipulação muito, muito boa do time do Fernando Diniz sobre a marcação individual do São Paulo, que já estava com um zagueiro a menos porque o Diego tinha ido buscar o Marcos Guilherme lá no meio de campo, nesse mesmo lance, certo? Então você tinha ali como zagueiros, você tinha o Bruno Alves e o Reinaldo perde a marcação do Marinho completamente, o Lisiero, que cobriria o meio, é arrastado pelo Gabriel Pirani, e ali o Marinho consegue se infiltrar. Então sim, o Diniz é um grande responsável pela derrota do São Paulo, sim, mas não pelos erros que ele deixou no São Paulo, mas sim pelos acertos que ele conseguiu fazer no Santos, lendo a estratégia do outro treinador e fazendo com que os seus jogadores joguem de maneira a manipular isso a seu favor. Inclusive, não é uma boa ideia jogar dessa maneira contra o Fernando Diniz, jogar com perseguições individuais longas, justamente porque o time do Fernando Diniz é um time que não guarda posição. Tá? Se você olhar o mapa de calor de Marcos Guilherme, Gabriel Pirani, Marinho, Jean Mota, são jogadores que vão ter um mapa de calor com vários lugares do campo igualmente preenchidos. Então você fazer muitas perseguições individuais significa você bagunçar a estrutura do seu time, significa você ter que
cansar mais os seus jogadores quando você vai marcar individualmente esse tipo de time. E significa também você abrir espaços inesperados em alguns momentos. Justamente por causa dessa movimentação que não vai se manter uniforme o tempo inteiro. Ou seja, você pode ser surpreendido, e foi o que aconteceu. E quando ele fala, né, o Diniz explorou também o erro da saída de bola. Cara, erro da saída de bola qualquer time vai ter, tá? Até os times que não saem curto vão errar a saída de bola. Só que assim, não tem como você colocar, culpabilizar o treinador que seja pelo que o Liseiro fez ali. O Liseiro toca com a perna ruim sem olhar pra trás. Sabe, não dá pra queimar o Liseiro, tá fazendo uma temporada maravilhosa, é um jogadoraço. O Liseiro é um grande volante, é um jogador que tem um futuro enorme, com uma qualidade técnica muito grande. Mas ele não pode fazer aquilo. Ele não pode tocar com a perna ruim pra trás sem olhar minimamente onde tá o goleiro e onde estão os adversários. É óbvio que o Caio Jorge ali se antecipa, rouba a bola com um toque só, já solta no Pirani. Mas onde tá o defeito deixado pelo Diniz? Muito pelo contrário, o Diniz ter trabalhado essa saída de bola curta por tanto tempo no São Paulo foi o que ajudou o Crespo. Foi o que ajudou o Crespo a fazer o time jogar da maneira como ele queria, mais rápido. Se o São Paulo não fosse um time acostumado a sair jogando com os pés desde trás, como o Diniz gostava de fazer, o Crespo ia ter mais dificuldades para implementar seu trabalho, ia demorar mais para que o time engrenasse. Sem falar nisso, que o trabalho do Diniz também auxiliou o trabalho do Crespo em outros pontos, como por exemplo, alguns jogadores foram muito potencializados na mão do Diniz. O Diniz achou alguns jogadores, descobriu outros jogadores que o Crespo utiliza muito. Muito. Vou dar um exemplo aqui do Gabriel Sara, o Luciano, Léo, na zaga, que depois do Miranda tem sido, pra mim, melhor até do que o Arboleda nessa temporada, no sentido de influência no jogo. O Arboleda defensivamente é mais sólido que o Léo, mas o Léo ali pelo lado esquerdo da zaga, quando joga, é um jogador excelente, é um grande auxílio na saída de bola, acha muito bem os jogadores ali que estão mais à frente dele, e foi uma descoberta do Fernando Diniz. E como eu tava falando sobre a liberdade de movimentação dos jogadores ter dificultado muito a marcação do São Paulo, a gente pode lembrar de novo das perseguições do Diego ao Marcos Guilherme, que quando o Diego tava fora da zaga, a zaga do São Paulo ficava composta por Bruno Alves e Reinaldo. O Reinaldo como zagueiro. Por quê? O Reinaldo, ele é um jogador com valências ofensivas muito boas e dificuldades na marcação. Ele como zagueiro é um desperdício. E aí você tira um zagueiro de ofício ali daquela posição, arrastando ele até o campo ofensivo com o Marcos Guilherme, a zaga do São Paulo ficava mais frágil, tá? E não, como eu disse, não aconteceu uma, não aconteceu duas, aconteceram pelo menos 3, 4 vezes isso. Então, assim, não dá pra dizer que o São Paulo foi derrotado por causa dos erros que o Fernando Diniz deixou. É o tamanho do absurdo. É um caça-clique, tá? É uma mania de caçar-clique da imprensa que eu não consigo entender, tá? E aí eu não vou generalizar aqui, mas esse jornalista viajou, esse comentarista viajou completamente. Ele cita como se só o Fernando Diniz fizesse esse tipo de coisa, marcação alta e saída de bola curta. Ah não, o Diniz fazia isso, então se o time de São Paulo faz isso hoje é porque, ó, herança maldita, hein? O Crespo não queria sair jogando pé curto, mas esses jogadores viciados aí, ó, estão fazendo besteira. Pelo amor de Deus, né? Sem falar que o Fernando Diniz foi demitido por causa de uma sequência idêntica em pontos à sequência atual do São Paulo no Brasileirão. 2 pontos em 15. Foi após essa sequência que o Fernando Diniz foi demitido. E o Fernando Diniz teve esse problema nessa sequência. Claro que ele não é imune a críticas. Ele teve erros, ao meu ver, alguns erros, inclusive em escolhas de escalações em alguns jogos. Mas ele teve essa sequência terrível, muito atrapalhada por diversos fatores, que eu já citei aqui em outros vídeos, principalmente o vídeo que eu falo sobre a contratação do Fernando Diniz no Santos. Mas eu vou citar uma aqui que ainda assombra o Crespo, que é o desgaste físico dos jogadores, o desgaste exacerbado fisicamente dos jogadores. Cada um por um motivo diferente, tá? O Diniz tinha um elenco muito mais limitado em questão de quantidade de peças, então ele realmente tinha que repetir muitos jogadores. No caso do Crespo, é uma questão de planejamento da diretoria, que optou por jogar com muitos titulares em alguns jogos da fase de grupos do Paulista que não precisava. E aí você tem a média de uma lesão por semana há um bom tempo no São Paulo. Jogadores excelentes lesionados. E os que não estão lesionados, muitas vezes, que foram usados muitas vezes, vão ter um rendimento abaixo. Não é só porque o jogador está lesionado, porque ele não está lesionado, que ele está 100%. Não é assim.
Não é porque o jogador tá em condição de jogar que significa que ele tá voando fisicamente. Jogadores claramente ficam desgastados, claramente sentiram a falta de rodízio. E aí muita gente vai falar, ah, mas precisava desse título, precisava ganhar o Paulista. Tá, mas aí, primeiro, precisava desse título, precisava jogar com titulares em alguns momentos da fase de grupo quando já estava classificado? Não precisava. E aí, a gente vê agora o resultado desse Paulista como Copa do Mundo, né? Como Copa do Mundo, precisava desse título. Tá aí, 2 pontos em 15, 5 rodadas do Brasileiro. Um monte de jogador lesionado, um monte de jogador cansado. Tá aí, gente. E ainda querem culpar o treinador que não tá aí no São Paulo faz 5 meses. Não tá no São Paulo faz 5 meses. Então, assim, o Diniz foi muito bem nesse jogo. Os jogadores do Santos entenderam muito bem, tá? O trio ali, Marcos Guilherme, Pirani, Marinho, junto ali também com o Camacho, Jean Mota, Caio Jorge. Todo mundo do Santos entendeu muito bem a partida, entendeu como utilizar a movimentação para manipular as perseguições individuais do São Paulo e deu no que deu. E ainda tem gente querendo culpar o Diniz pelos erros do São Paulo. Sim, ainda tem. Não tem cabimento, o pessoal tá maluco, mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo o que você acha do Diniz, o que você acha dessa declaração maluca aí desse jornalista. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá um gostei ou não gostei, dependendo do que você achou do vídeo. Compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Valeu! Falou!